Essa semana o pessoal falou muito sobre transtorno de processamento sensorial e eu vi algumas postagens, algumas muito superficiais e algumas com alguns erros que são erros teóricos mesmo, né? Erros assim de não compreender a neurofisiologia desse transtorno. Eu vou dar um exemplo, vocês sabem, eu gosto muito de dar exemplo porque eu acho que o exemplo torna a teoria muito prática, né? Muito fácil da gente aprender juntos. Então eu vou dar um exemplo. Imagine uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, não importa. Imagine um indivíduo que ele está tentando atravessar uma rua. Ele quer sair dessa calçada e vir para essa calçada. E é uma rua movimentada, que passam carros ali, coisa e tal. Muito bem. Para que esse indivíduo realize esse comportamento com sucesso, ele precisa de um processamento de informações sensoriais muito bom, muito perfeito. Vamos lá? Primeiro, ele precisa olhar. Ele precisa enxergar o que está acontecendo. Se ele decidir simplesmente chegar na calçada e atravessar, provavelmente um carro vai passar por cima dele. Então ele precisa olhar para os lados, né? Segundo, ele precisa processar essa informação visual com informações auditivas. Claro, porque se você não ouve os ruídos da rua, ali onde você está tentando atravessar, a chance de você ser atropelado por um carro, por uma moto, é enorme. Claro, porque a nossa audição ela está intimamente relacionada à nossa percepção sensorial do meio. Acidentes com indivíduos surdos, vocês sabem, né, gente? É muito mais frequente acidentes, principalmente em ambiente público, né? Muito mais frequente. Então aí a gente já tem o sentido da visão, a gente já tem o sentido da audição. Mas vamos supor que isso aí nesse indivíduo funcione super bem. Então ele vai estar lá na calçada, ele vai parar, ele vai fazer assim para olhar para cá, ele vai fazer assim para olhar para lá, ele vai dar uma olhada na rua para checar a distância da outra calçada, ele vai estar ouvindo os ruídos ambientais e aí então ele precisa tomar uma decisão. Eu passo ou eu não passo? Como que o cérebro toma essa decisão? É muito complexo, porque veja, não tem carros que estão vindo pela rua? Tem. Não existe uma distância entre essa calçada e aquela calçada? Existe. O cérebro precisa, em milionésimos de segundo, fazer uma equação matemática que é o seguinte: a distância que eu estou da outra calçada, a distância que os carros estão de mim, somadas, né, relacionadas com a velocidade que os carros estão vindo e com a minha velocidade, com a minha capacidade de chegar na outra esquina, é suficiente para que eu chegue lá? Ou seja, eu vou conseguir chegar na outra esquina antes dos carros chegarem aqui? Porque caso contrário eu vou ser atropelado. Então, em milionésimos de segundo, o teu cérebro toma essa decisão e ou você vai ou você fica esperando os carros passarem. Isso, pessoal, essa percepção visual, ela está muito relacionada a outras sensações do nosso cérebro. Por exemplo, a sensação de equilíbrio, a sensação de deslocamento dinâmico, a sensação da percepção da força da gravidade, né? Ou seja, de você conseguir manter uma boa postura bípede para você poder atravessar aquela rua. Bom, essas informações, vocês concordam que elas vêm de múltiplas áreas do cérebro? Ué, porque a área visual, ela está aqui atrás, não é a área 17 de Corbinian-Brodmann, não é o sulco calcarino, o sistema auditivo, ele está na região parietal superior do giro temporal superior, então você vai pegar ali a área 43, 44, a integração visoespacial, ela é órbito frontal, ela está muito mais aqui para frente, então veja, tem que haver uma estrutura no seu cérebro que integre todas essas informações para que você consiga ter uma boa tomada de decisão. Uma dessas estruturas é o tálamo. Então, o tálamo é uma estrutura que está bem lá no centro do cérebro e ela faz isso, ela integra essas informações para que a gente seja capaz de tomar boas decisões. O cerebelo, né, os hemisférios cerebelares, a porção mais lateral dos hemisférios cerebelares também estão relacionados à integração de padrões sensoriais. Então, quando a gente fala, gente, de transtorno do processamento sensorial, podem acontecer dois aspectos. O primeiro, essa integração ela simplesmente não acontece. Então essas sensações, embora elas estejam presentes, elas não conversam entre si. E uma outra questão é que essa integração ela pode acontecer de uma forma anormal, de uma forma atípica. Nós damos a isso o nome de transtorno de processamento sensorial. Então,
Eu dei um exemplo do dia a dia, que é atravessar uma rua, mas perceba que isso vale para absolutamente tudo. Então, quando eu vou pegar uma maçaneta de uma porta para abrir, existe um monte de processo sensorial que acontece aí, né? Antes de eu tocar na maçaneta da porta, o meu cérebro já criou previsibilidade, eu já sei o que eu vou sentir quando eu vou tocar, eu já vou preparado para sentir aquilo. Então, imagine um indivíduo que ele não tenha essas integrações sensoriais, a vida fica muito difícil. Isso começa a ter impacto sobre muitas áreas do seu funcionamento social, do seu funcionamento laboral, do seu funcionamento acadêmico. Então, de uma forma geral, quando nós usamos o termo transtorno do processamento sensorial, é disso que nós estamos falando. Cuidado, que algumas pessoas falam assim, imagina, isso é frescura, rapidamente passa, o indivíduo se adapta a isso. Não, isso não é frescura, rapidamente não passa e a maior parte dos indivíduos não se adaptam a isso. Isso é um transtorno que ele pode ser muito punitivo, muito prejudicial para o indivíduo e sim precisa de intervenção, sim precisa de tratamento. Tratamento, geralmente aqui no Brasil, é feito por um especialista que é o terapeuta ocupacional com integração sensorial. Então existe uma formação dentro da terapia ocupacional que se chama integração sensorial para que esses indivíduos estejam aptos a aplicar essa intervenção. Em outros países do mundo existem outros profissionais que fazem essa intervenção, mas no Brasil isso está dentro da terapia ocupacional.